Bom dia para todo mundo, né? Deixa eu começar a falar logo antes que ele dê a minha palestra, né? Então já vamos começar aí. Então, pessoal, bom dia. Eu estou me sentindo muito chique, né? Tá todo mundo me ouvindo? Não? Aqui tá, né? Tá. Então, estou me sentindo muito chique, né? Com esse microfone aqui, que eu ainda estou tentando acostumar com ele, porque a gente sempre está falando no Gó, né? Então, significa que eu evoluí. Então, sejam bem-vindos à minha palestra, né? Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Como o Paulino falou, eu sou formada há 25 anos. Desses 25 anos, 20... Cortou. Eu tenho que ir para cá. Nesses 20 anos, eu sempre trabalhei na medicina preventiva. Então, eu trabalho na Unimed há 22 anos, numa equipe multidisciplinar. A gente trabalha justamente com a prevenção, com qualidade de vida. E é isso que eu estou aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre o cuidar de si, sobre como a nossa alimentação pode nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Mas, primeiro, eu queria saber, quem aqui tomou um bom café da manhã? Opa! Gente, café da manhã de hotel é muito bom, né? É super bom, tem de tudo, né? E aí a gente, às vezes, fica um pouquinho perdido, porque a gente quer comer tudo, né? E aí? Né? Então, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio, né? Mas aí eu queria saber, que eu estou vendo aí as sacolinhas, quem aí no café da manhã pegou a fruta para o lanche da manhã? Não? Ó, a senhora pegou? Fruta coalhada, perfeito. Gente, então vamos fazer isso amanhã? Então vamos tomar o café, mas vamos colocar dentro da bolsinha uma frutinha para a gente lanchar, né? Não é feio, não é falta de educação, não. Eu faço isso todo hotel que eu vou, né? Uma banana, uma maçã. Não tinha? Vamos fazer essa reivindicação, tá bom? Né? Então, vamos lá, né? Opa! Ó, eu estou vendo que vocês tomaram um belo café da manhã. Todo mundo está com bastante disposição, né? Vamos falar sobre o ato de comer? Vocês já pararam para pensar como que a comida é importante na nossa vida? Como que o ato de se alimentar nos traz momentos felizes, não é? Eu sempre falo que é numa mesa, né, que a gente se confraterniza. Então, o alimento, além de nutrir nosso corpo, ele nutre a nossa alma, né? E isso é muito importante. É importante, primeiro, nutrir a nossa alma. Então, tem momentos que lembram uma comida gostosa, né? A comida de mãe, comida de vó, comida de tia, não é bem assim? Comida de filho. Então, é isso que nós vamos falar hoje, sobre o afeto, sobre o que a comida traz para nós, tá bom? Mas, eu primeiro, quem aqui gosta de jogar carta? Né? Pessoal, é uma coisa assim que eu sempre falo, né? As minhas consultas não são consultas, são bate-papos. Por quê? Porque eu aprendo muito com os meus pacientes, né? Eu falo que o meu caderno de receita, gente, eu tenho que ir recolocando folhas, porque é uma troca. Eles me ensinam tanta coisa gostosa, né? E quem experimenta é o pessoal lá em casa. Então, é um bate-papo sobre alimentação. E aí, eu tenho lá na minha equipe 5 geriatras. Então, quando o paciente vai e fala assim, olha, doutor, será que eu posso tomar uma cervejinha aí? Aí ele fala assim, não sei não, vai lá conversar com a Adriene, que a Adriene te fala. E aí, o pessoal chega com uma cara feia, emburrado, principalmente os homens. Nossa Senhora! É difícil de desemburrar a cara dos homens. Eles só desemburram quando eu falo assim, e a cachaçinha?
O senhor toma? Meu pai falava que a cachaça raleia o sangue. Aí que eles começam a se abrir, né? Então, é uma questão de... Eu falo assim, que é um mito, né? Falar, a nutricionista vai tirar tudo de mim. Então, muitas das vezes, o paciente chega muito reservado, com a cara feia, né? E fala assim, eu não queria vir, não, porque você vai falar para mim não comer pão, para mim parar de tomar minha cervejinha, para parar de comer meu docinho. E não é assim, né? Então, por isso que agora nós vamos brincar, né? Fazer um jogo de cartas. E aí, quem está disposto? Pode. Posso ler? Pronto. Ela pegou uma carta, e aí eu vou ler para ficar mais fácil. Quando você pensa em comida, o que sente? O que a senhora sente quando a senhora pensa em comida? Eu quero que a senhora fale a verdade. Eu preciso comer para viver. Eu já passei da fase de comer por impulso. Todo mundo escutou? Então, espera um pouquinho aí. Então... Quando eu penso em comida, não tá. Pronto. Quando eu penso em comida, eu penso que eu tenho que comer para viver, porque eu já passei da fase de comer por impulso. É isso mesmo. E não viver para comer. Isso. Viver só para comer, né? Comer para viver. É. E é isso, né? Então, gente, é comer para viver, para nutrir o nosso corpo e a nossa alma. Mas quando a gente pensa em restrição, né? Porque às vezes eu atendo um paciente que fala assim, Adriene, faz uns 2 anos que eu não como uma banana, porque me falaram que eu não podia comer banana por causa da minha diabetes. Será que realmente eu não posso comer a banana? Né? Então, gente, esse mito, né, de que eu não posso comer o que me dá prazer, o que eu gosto, eu acho que a gente tem que quebrar, né? Porque a gente precisa dos alimentos. Os alimentos nutrem. Cada um tem a sua função no nosso organismo e, principalmente, cada um tem a sua função no nosso processo de envelhecimento, né? Na nossa forma de envelhecer saudável. Né? Bonitinho, gostei. Quem mais quer participar aqui? Eu só não vou poder chegar aqui. A senhora quer ler? Quais são os alimentos mais divertidos que você já comeu? Divertidos. Oi? Ah, é pipoca. Pipoca com açúcar queimado, uma delícia. Ou com groselha. Opa! Aí, ó, é uma troca de receita. Pipoca com groselha. Isso, uma Então, delícia. É uma delícia? A senhora arrebenta... Faz a calda da groselha, estoura a pipoca, passa naquela calda e deixa secar. Olha, gente, Fica delicioso. É uma comida divertida e as crianças gostam. E a senhora gosta? Claro, A senhora comia na sua infância? claro. Minha mãe fazia. Que coisa gostosa. Eu adoro pipoca. Meu pai tinha mania de esconder dentro do carro, no guarda-roupa, pipoca. Só que ele comprava fardos e dava para mim também, eu escondia para comer. Né? E aí, pessoal, vamos falar sobre a pipoca? O que é a pipoca? O milho é um carboidrato, tá? Mas, apesar de liberar açúcar na nossa corrente sanguínea, ela também é fibra. Então, a pipoca ela é uma boa opção para ajudar no funcionamento do intestino, para poder trazer saciedade, uma ótima opção também para a gente poder se sentir feliz, principalmente com a pipoca com a groselha, né? Que nós terminamos. Está vendo como que eu aprendo? Meu caderno de receitas está aumentando, né? E é um detalhe também que eu vou falar para vocês, né? Pipoca de micro-ondas vale a pena? Não, o gostoso é a pipoca natural. Na panela, né? Ou com óleo, ou com gordura de porco, ou com óleo de coco, ou com azeite, ou com manteiga, né? O que vai influenciar é a quantidade. Só que aí eu vou dar uma dica para vocês, né?
O milho, para poder estourar e não sobrar caroá, né, a gente armazena o milho de pipoca dentro do freezer. Tá? É excelente, porque aí a gente coloca menos gordura, né, e estoura tudo, não sobra nada. Tá? Então, né? É porque aí eu coloco ali dentro do freezer e fica da geladeira, do freezer para a panela. Põe gelado, não sobra nenhum bacaruá. E aí, ela falou sobre a pipoca com a groselha, né? Mas eu vou dar uma outra dica. O que a gente pode também colocar? Cúrcuma, açafrão. Vocês sabem o poder que o açafrão tem no nosso organismo? Ele é desinflamatório, né? Ele é antioxidante. Ele reduz a gordura no fígado, né? E fica super gostoso. Tá? E aí eu ainda posso colocar um queijinho, uma fonte de cálcio, uma proteína. Então, olha só que delícia que eu tenho aí. Eu tenho a pipoca, eu tenho o queijo, que é uma fonte de proteína e de cálcio, e tem a cúrcuma, que é antioxidante e desinflamatória. Né? Então, e aí, vamos na última carta. É que tem umas cartas muito interessantes aqui. Quem mais? Ah... Qual foi a comida mais gostosa que você já fez? Mais gostosa? Qual que foi a comida mais gostosa que ela já fez? A minha lasanha é muito boa. A lasanha da senhora? É muito boa. Que delícia. A sua lasanha é com o quê? Com carne moída, molho? Não, molho. Eu uso molho. Eu uso soja no molho. Aquela soja escura. Mas o molho de tomate é molho de tomate feito em casa mesmo, só com tomate e temperos e bastante queijo. Normalmente os 4 tipos. Olha que delícia, gente. Uma lasanha no domingo, que delícia que é, não é? Então, pessoal, é isso. Então, vocês viram como que se alimentar é importante, né? Mas é importante que a gente se alimente priorizando alimentos. Aqui. E é importante que a gente saiba fazer escolhas, né? Escolhas certas. O equilíbrio, ele é fundamental para que a gente tenha uma boa nutrição. Só que nós vamos, se vocês viram aqui, todo mundo chegou aqui na minha mesinha, o pessoal que está lá no fundo, de repente, depois, quiser chegar aqui, tirar foto, né? Aqui nós estamos a pirâmide alimentar. Isso, a pirâmide alimentar é justamente um norte para que a gente escolha melhor os alimentos, né? E aí, será que o carboidrato é um vilão? O que vocês acham? Vocês acham que não é? Não. Tá? Vamos falar sobre o carboidrato? Pessoal, o carboidrato é fonte de energia, né? Ele libera, sim, açúcar na nossa corrente sanguínea. E esse açúcar, quando consumido em excesso, ele pode se transformar em gordura. Essa gordura, ela tem 2 formas de armazenamento na nossa corrente sanguínea. Tá? Ou ela fica na corrente sanguínea, que é o triglicérides, o aumento do triglicérides, ou ela vai para o fígado, e lá o fígado se transforma em gordura, que é a gordura no fígado, a esteatose hepática, né? Que muitas vezes acontece pelas nossas escolhas alimentares. Só que será que eu devo evitar o carboidrato? Olha aqui para vocês verem como que o carboidrato está na base da minha pirâmide, né? Porque ele fornece energia, né? Então, eu posso sim estar consumindo carboidrato em todas as minhas refeições. Mas o que eu posso estar priorizando? Carboidratos integrais. Então, eu posso comer o meu pãozinho? Posso. Meu pãozinho francês de todo dia? Posso. Mas eu posso também estar intercalando com outras fontes de carboidrato. Então, eu posso estar substituindo pelos tubérculos, como batata, mandioca. Quem aí não gosta de mandioca com leite?
A senhora gosta? Eu adoro também. Batata doce com leite. Nossa. Bom, não gostam? Nossa, é uma delícia. Ou experimenta para a senhora ver. Uma mandioca com leite, uma batata doce. Angu com leite. Então, gente, a gente pode incluir o carboidrato. Ah, Adriene, mas eu sou diabética, eu preciso controlar o meu açúcar no sangue. Sim, eu posso também estar consumindo esse carboidrato. Eu vou dar uma dica para vocês. O carboidrato, junto com a proteína, ajuda na manutenção da nossa massa muscular. Né? Como se baseia a nossa composição corporal? No nosso organismo, nós temos massa gorda e massa magra. Ao longo dos anos, né, com o processo de envelhecimento, nós vamos perdendo massa magra, massa muscular. Tá? E eu sempre falo assim, gente, o músculo dá trabalho para o nosso organismo. Nossa, ele precisa suar para poder se manter ali ativo. Agora, a gordura não. A gordura é acomodada, né? Ela é folgada, ela se instala e, olha, custa para sair também. Então, a nossa alimentação ela tem que ser baseada em alimentos que vai ajudar a manter a nossa massa muscular. Porque é a massa muscular que previne a diabetes, que previne a osteoporose, a osteopenia. Né? Então, por isso, que todas as vezes que eu for comer um carboidrato, eu vou consumir junto com esse carboidrato uma proteína. Então, ou seja, um leite, um ovo, uma carne, um iogurte. Por quê? Porque essa proteína vai controlar a velocidade com que o açúcar do carboidrato vai ser liberado na corrente sanguínea. E aí eu consigo comer o carboidrato, aquele pãozinho, aquele bolinho, de uma forma equilibrada. Tá? Então, é uma dicasinha aí. Então, posso estar comendo um bolinho? Posso. Mas, junto com esse bolo, eu vou consumir um queijo, um iogurte, um leite junto. Então, isso facilita. Tá bom? Então, tudo bem? Outra dica também. Né? Para quem precisa fazer controle da glicemia, tá? A principal dica é você trabalhar com resfriamento do carboidrato. O que é isso? Sabe aquele arroz que você termina de fazer e já vai comer? Ele vai liberar mais açúcar na sua corrente sanguínea. Agora, aquele arroz esquentado do outro dia, ele vai liberar menos açúcar na sua corrente sanguínea. Tá? Então, gente... Então, assim, não é que eu não vou comer aquele arroz feitinho na hora, tá? Mas o que eu preciso estar consumindo antes? Eu preciso estar consumindo fibra, tá? Porque se eu como uma fibra, que são as verduras, os legumes, eu também consigo controlar esse açúcar, tá? Mas, por exemplo, assim, uma salada de batata com ovo, aquela batata fria, ela vai liberar menos açúcar na minha corrente sanguínea. Aquela batata assada já vai liberar mais açúcar. Tá? Então, fica essa dica para quem precisa fazer esse controle. Aí vão ver que a dúvida da senhora é de todo mundo. Né? A minha dúvida é que você falou sobre o leite. Sim. E eu já li muito que o leite inflama o nosso organismo. Aí eu gostaria de saber mais detalhes. Olha, a questão da inflamação do leite realmente tem... realmente, tem, né, o pessoal fala, o leite inflama, tudo. Só que o que acontece? O leite é uma boa fonte de cálcio. Né? Não é que ele inflama o organismo. Pessoas que têm intolerância à lactose, ao leite, pode realmente causar um processo inflamatório. Tá? Mas geralmente, eu faço um teste antes com o meu paciente para poder saber se ele tem essa intolerância. Se ele não tiver, eu não tiro. Tá? Então, essa questão do leite realmente é polêmica,
Porque tem algumas áreas da saúde que realmente, quem precisa de leite é bezerro, nós não somos bezerros mais, né? Mas eu prefiro manter o leite, que é um alimento, né? Que a gente cresceu consumindo leite, né? Então eu prefiro manter. E realmente, se o paciente tiver esse processo inflamatório, aí sim eu tiro. Então, por exemplo, assim, casos de pessoas com uma doença autoimune, aí realmente há necessidade de estar tirando o leite por um tempo, né? O que acontece também é que com o consumo excessivo, então, às vezes, tem pessoas que, minha irmã, por exemplo, ela toma de 1 a 2 litros de leite por dia. Então, esse excesso de leite acaba desencadeando que nós falamos de uma alergia tardia, tá? Então, essa alergia tardia pode realmente causar desconforto, distensão abdominal, gases, diarreia ou constipação. Aí, nesse caso, eu tiro o leite por um período de 30 dias, né, e depois eu volto de uma forma mais gradativa para a gente poder reduzir esse processo alergênico. Tá? Epa. Acho que... Som. O leite que nós consumimos, no meu caso, nós usamos caixinhas ou garrafa, né? Porque nós não temos aquele leite saudável direto para nós, né? Então, o leite dito, porque eu gosto muito de procurar saber e me informar, que ele vem muito cheio de problemas até nós, sabe? Com substâncias terríveis, né? Então, a gente não sabe a verdade sobre isso, entendeu? Há muitas dúvidas, né? Sim, sim. Realmente, há muitas dúvidas com relação à questão do leite, mas por isso que eu gosto de fazer essa investigação com o paciente. É lógico que eu sempre falo, né, que o ideal é que a gente descasque mais e desembale menos. Então, se a gente for pensar nessa questão do desembalar menos, um leite de caixinha, né, que é uma coisa que é importante a gente observar. Se tem um prazo de validade, né, então, se você pega um produto ali que tem um prazo de validade de 1 ano, 2 anos, e que está fora da refrigeração, é porque é um produto que tem um adicional de química alto. Então, é um produto que, por si só, já causa aí um processo alergênico, inflamatório no organismo, né? Então, para quem gosta do leite, eu sempre oriento o leite, né, o de saquinho mesmo, o leite, como diz minha filha, direto da vaca, né? Porque a gente também precisa da gordura, né? Então, e para quem não consegue, né, consumir o leite in natura e o de caixinha, eu sempre peço para não comprar o leite desnatado, o leite integral mesmo, porque a gordura que fica presente nesse leite acaba neutralizando um pouquinho o excesso de química, tá? Eu gostaria de saber sobre o leite de soja, porque eu tive uma intolerância ao leite e o médico me tirou, acho que há uns quase 20 e poucos anos atrás. Aí eu comecei a tomar o leite de soja. E o que eu percebi? A minha osteoporose estava no meio, estava a osteopenia. Aí eu comecei a tomar o leite de soja, comecei exercícios e tal. E aí, hoje, eu fiz o ano passado, final do ano passado, ele chegou no verde, ele subiu, entendeu? E o médico, eu perguntei para ele, disse que essa era uma causa, né, que tinha ajudado, que era o leite de soja. Eu queria saber sobre ele. Sim, eu gosto muito de utilizar a soja, principalmente para as mulheres, por ser rico em isoflavonas. Então, ajuda muito na questão da menopausa, dos desconfortos da menopausa. Mas a gente também tem que considerar que a soja, para algumas pessoas, é alergênico. Então, eu tenho pacientes que, consumindo a soja, também têm reações alérgicas. Mas ele é uma boa fonte de cálcio também. Às vezes, eu utilizo ele. Pode, com certeza, favorecer. E o leite sem lactose? Que o leite é realmente... Eu faço assim, uso sem lactose, que eu tenho intolerância. Sim, tem algumas marcas do leite sem lactose que são boas. O que a gente tem que observar é que tem algumas marcas que colocam adicional de química.
Tá? Então, para quem tem intolerância, geralmente eu prescrevo os leites vegetais, de aveia, de amêndoas, de arroz, que eu acho que são leites mais puros. Mas se a senhora observar os ingredientes, sempre quando a gente for comprar um alimento, o que a gente tem que observar? Os ingredientes. Quanto mais ingrediente tiver aquele alimento, mais química eu estou consumindo, tá? Mas é uma boa opção também, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos falar das fibras, né? Nós falamos dos carboidratos, né? A preferência por carboidratos integrais, a preferência de estar sempre consumindo carboidratos com a proteína, para que a gente consiga controlar essa liberação de açúcar. E a gente sabe que o carboidrato, junto com a proteína, ajuda na manutenção da massa muscular. Mas uma outra coisa importante é prestar atenção nas fibras. Quem aqui costuma consumir pelo menos 2 frutas diferentes por dia? É pouco. Quem aqui costuma consumir 3? 4? 5? Gente, as frutas, as verduras, os legumes são boas fontes de vitaminas e minerais. Então, eles ajudam no controle da dislipidemia. O que é a dislipidemia? É o aumento do colesterol, o aumento do triglicérides. Então, eu costumo sempre relacionar. Quando a gente faz uma comida, né, com muita gordura, a gente vai lavar essa panela, esse prato, o que a gente utiliza? Detergente e água, não é? No caso do nosso organismo, o que a gente utiliza para poder eliminar o excesso de açúcar, gordura e de sal é justamente as fibras, né? Então, gente, é importante que a gente consuma de 2 a 5 porções de frutas ao dia, tá? Precisa ser somente in natura? Não. Eu posso fazer uma salada de frutas. Eu posso fazer um bolo de banana. Opa, substituir a farinha branca pela farinha de aveia, para ter mais fibra aí. Vamos reduzir o açúcar desse bolo, porque eu já tenho a banana, que libera açúcar, frutose. Então, eu posso estar adicionando as frutas na minha alimentação diária. Tá? Da mesma forma, são as verduras e os legumes. A gente sabe, por exemplo, que o Ora Pronovis, todo mundo conhece o Ora Pronovis aqui? Então, ótima fonte de proteína. O Ora Pronovis eu indico e até dou muda para os meus pacientes, porque ele ajuda na diabetes, na hipertensão, na osteoporose, na osteopenia. É uma excelente fonte de proteína para quem tem dificuldade em consumir a carne vermelha. Tá? E, conversando com os meus pacientes, eu fui descobrindo mais sobre o Ora Pronovis. E ele era conhecido antigamente como a carne dos pobres. E ele tem um valor nutricional muito bom. Então, eu posso estar utilizando o Ora Pronovis no meu suco. Mas, principalmente, a melhor forma de estar consumindo o Ora Pronovis é na forma aquecida. O Ora Pronovis ele precisa levar um choque térmico para poder liberar a proteína e o ferro dele. Então, geralmente, como que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo uma galinhada, né? Com Ora Pronovis, podemos estar fazendo um omelete com Ora Pronovis, podemos estar picando as folhinhas de Ora Pronovis no prato e jogando o arroz quente, o feijão quente em cima dele. Esse choque térmico já libera toda a proteína e o ferro. E podemos estar fazendo como eu faço na minha casa. Então, eu pego as folhas de Ora Pronovis e bato no liquidificador com um pouquinho de manjericão, azeite, alho, cebola e faço um molho pesto. E congelo em saquinhos de chup-chup. Coloco naquele filé de frango grelhado, que às vezes fica muito seco. Coloco naquele feijão que a gente coloca água para esquentar. Numa pasta, né? Ó, outra dica aqui, tá vendo? Coloca noutra pasta. Então, gente, na pasta, como a senhora faz pasta de alho? Tipo uma pasta de alho? Ó. Oi? Pesto. Olha aí, gente.
A folha crua. Uhum. A dica do Ora Pronovis, tá? Para quem não tem fácil Ora Pronovis em casa, uma horta, alguma coisa fácil, é vocês pegarem as folhas do Ora Pronovis, colocar no tapuér fechado, né? Em cima, antes de vocês fecharem o tapuér, vocês cobrem com papel toalha. Tá? E não lavem o Ora Pronovis. O Ora Pronovis ele não pode ser armazenado, lavado, higienizado, porque aí ele dá baba. E aí o tempo de durabilidade dele é menor. Então, só descarta as folhas, cobre com papel toalha, tampa, e quando for usar, lava. Tá? Porque senão realmente ele estraga rapidinho por conta da oxidação da geladeira. Tá? Então, gente, nós temos o Ora Pronovis. Né? Nós temos outros alimentos. Então, por exemplo, assim, nós temos a cenoura, fonte de vitamina E, que ajuda na visão. Nós temos a beterraba, uma fonte de energia para a célula. Ah, mas a beterraba eu não posso consumir. Pode sim. Tá? Espera aí. A senhora está perguntando se tem valor nutricional o Ora Pronovis desidratado, em pó. Tá. Ó, ela está perguntando se o Ora Pronovis desidratado em pó tem valor nutricional. Ele tem, tá? Ele consegue preservar algumas propriedades, mas a proteína com o ferro não. Aí, para a gente poder potencializar, né? Eu sempre assim falo muito para o pessoal, quanto mais natural for sua alimentação, melhor. Então, se eu puder evitar consumir cápsulas, consumir alimentos multiprocessados, né, é bem melhor, tá? Mas ele tem alguns benefícios da fibra, mas não a proteína, que eu considero que é o mais importante, né? Que a gente precisa manter, né? O pessoal aí atrás, está tudo bem? Ninguém tem pergunta para fazer? Hã? Eu acho que o microfone não chega lá, né? Oi? É? Gente, pessoal aí atrás, alguém quer fazer pergunta? Vamos ver. Não vai. Então, olha, aqui eu consigo falar e a senhora vai me perguntando. Ora Pronovis em pó, a gente tem também a beterraba em pó. Então, esses alimentos em pó, que a gente fala liofilizados, que quando vocês forem comprar está escrito liofilizados, eles mantêm algumas propriedades, mas não todas, porque é um alimento que está sendo manipulado. Tá? A senhora? Espera aí. Ah, tá. Ela está perguntando que ela tem em casa e a quantidade para fazer um omelete. Ó, um pirex, sabe aquele pirex de xícara? É o ideal. Tá? O Ora Pronovis pode ser consumido todos os dias, ou se não, pelo menos 3 vezes por semana. Tá? Aí eu acho que o senhor... Tudo bem? Respondi? O senhor? Eu acho que não vai. Peraí. Ah, ele está falando do espinho, gente. Realmente, o espinho do Ora Pronovis é chatinho. Tá, ele está perguntando sobre o suco de beterraba de manhã, no café da manhã, é válido? É válido, sim. Tanto é que eu ensino muito o suco de beterraba para quem vai fazer uma atividade física, uma hidroginástica, uma caminhada. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quem precisa fazer um controle glicêmico, evitar conjugar o suco de beterraba com o suco de laranja, porque o suco de laranja tem uma liberação muito rápida de açúcar. Tá? Peraí que tá... Peraí, cadê o meu ajudante que foi embora? Oi, sucos. Sim, sim. Ó, ela falou que faz o suco de Ora Pronovis. Eu gosto muito de ensinar o suco de Ora Pronovis com melão. Né? O melão é uma fruta que, para quem tem dificuldade na hidratação, em consumir água, ajuda bastante, com a semente de linhaça, que é a fonte de ômega 3. Tá?
Certinho? Ó, ela perguntou sobre a couve. Vou perguntar para a senhora aí. Tanto é que, olha aqui para a senhora ver. A couve está aqui, ó. Olha a couve aqui na minha pirâmide, né? Gente, o suco de couve, além de ter vitaminas do complexo B, a vitamina do complexo B é muito importante para as nossas funções vitais. Ela também ajuda na cicatrização. Então, às vezes, você está com uma feridinha, né, vai fazer uma cirurgia, e aí eu ensino o suco de couve, tá? O que a gente pode estar fazendo com o suco de couve? Congelando, porque às vezes não é todo dia que nós temos couve, que, aliás, é uma dica que eu dou muito para os meus pacientes. A gente sabe, né, que se você vai no supermercado, está tudo o olho da cara, está tudo muito caro, né? Então, se a gente vai no supermercado e a couve está em promoção, eu posso estar comprando couve e congelando. Então, às vezes, eu já compro a couve picada, que a minha mãe falava que comprar couve picada é couve de preguiçoso, né? Mas eu já congelo a couve picada. Então, se eu vou fazer a couve refogada, eu já pego ela do freezer direto para a frigideira quente. Dou um susto na couve, que é importante também lembrar que a couve a gente não deixa ela murchar, a gente dá um susto nela, tá? Outra coisa também que eu faço com a couve, eu faço os cubos verdes, que eu pego couve, eu pego hortelã, que ajuda na digestão e é refrescante, eu pego salsinha, que ajuda também a evitar a retenção de líquido. Então, para quem precisa fazer o controle da pressão, a salsinha ajuda bastante. E bato no liquidificador com pouca água. E coloco no meu freezer, nos saquinhos de chup-chup ou saquinhos de gelo, forminhas de gelo. E depois, gente, eu levanto de manhã, né, e bato esse cubo verde com uma fruta, com aquela beterraba que o senhor falou para mim que gosta de tomar no suco. Então, eu vou variando as frutas. Se eu tenho melão em casa, eu bato esse cubo com melão. E o suco verde, o suco de couve, ele pode ser tomado qualquer hora do dia. É lógico que de manhã, como o nosso organismo, eu costumo falar, ele está limpinho, né? Essa fibra que eu estou consumindo vai facilitar o funcionamento do meu intestino. Porque durante a noite, o nosso trabalho, por isso que o sono é tão importante, é tão essencial, porque durante a noite o nosso organismo, os nossos órgãos, eliminam toxinas que são acumuladas ao longo do dia. Então, de manhã, se a gente levanta de manhã e toma um copo de água para despertar, né? Se a gente levanta de manhã e toma um copo de suco de couve, um suco verde, o intestino funciona melhor, eu tenho mais disposição, tá? Então, oi? Ótimo. Maçã, gente, a casca da maçã, ela tem uma fibra que chama pectina, e essa pectina reduz a absorção de gordura. Então, é importante estar consumindo a maçã com a casca. Num caso de diarreia, a maçã sem casca, o suco de maçã sem casca é constipante, então ajuda, tá? O gengibre, né? Vamos falar sobre o gengibre. Gengibre aumenta a pressão? Em quantidades moderadas, não. Gengibre é antioxidante, melhora a nossa imunidade. A gente está aí, olha, o tempo, né? Cada hora, uma hora chove, outra hora faz calor, então a nossa imunidade fica muito vulnerável, tá? E o gengibre ajuda. Então, uma pequena quantidade. Esse gengibre eu posso estar colocando no meu suco, eu posso estar ralando o gengibre, fazendo um molhinho para a salada, para deixar essa salada mais atrativa, como azeite, limão, e colocar o gengibre raladinho, tá? Na sopa de legumes. Então, olha só, né? Então, muito bom. Então, gente, fibras, né? O que eu tenho de fibras? Qual verde?
Ah, sim, nós vamos falar sobre a água. Eu trouxe uma água aromatizada, né? Porque uma coisa muito importante também é a questão da hidratação. E aí muitas pessoas têm dificuldade em consumir água. É uma coisa que eu escuto muito. Ah, doutora, eu não bebo água porque não tem sabor. Né? Para que eu vou tomar isso? Só que a água, gente, é vital. A água, junto com a fibra, ajuda o nosso organismo a trabalhar de uma forma mais rápida, mais controlada. Melhora a absorção de nutrientes muito importantes. Né? Então, uma forma da gente estar consumindo a água é saborizar. Então, eu trouxe aqui para vocês uma água que eu coloquei a laranja, com a casca e tudo, né? E a hortelã, que ajuda na digestão. Mas eu posso usar a minha criatividade. Eu posso pegar aquele melão que está congelado, colocar ali, posso pegar qualquer tipo de fruta. O abacaxi fica uma delícia. Né? Eu posso, por exemplo, assim, alecrim. A gente tem um ditado no meio da nutrição que é Deus no céu e alecrim na terra. Sabe? Que não tenha nenhum médico aqui, né? Mas o alecrim é um omeprazol natural. Tá? O alecrim, ele estimula a produção do ácido clorídrico, que é aquele ácido que faz a nossa digestão e evita aquela azia, aquela queimação. Então, um chazinho de alecrim todos os dias antes da refeição ajuda bastante. E colocar o alecrim na água também, tá? Gosto. Ela também deu a ideia de colocar cidreira, capim e limão cravo na água. É usar a criatividade, né? Isso tudo faz com que a gente melhore a concentração de água. E aí, gente, eu tenho as proteínas. Aonde eu encontro as proteínas? Nas carnes. Eu encontro as proteínas no ovo, né? No leite, nos leite derivados, queijo. E as proteínas é essencial para a manutenção da nossa massa muscular. Tá? Ela é essencial para trazer saciedade. E vocês lembram que eu falei agora há pouco que a proteína ela ajuda também, né, a reduzir o açúcar daquele pão que eu estou comendo? E aí, vale qualquer tipo de proteína, mas eu devo priorizar proteínas magras. Né? E eu devo também tomar cuidado com a quantidade de gordura que eu faço, a forma como eu faço essa carne. Né? Então, priorizar uma carne mais assada, grelhada, cozida, evitar frituras, evitar os empanados, porque a gente sabe que o empanado tem ali uma retenção de gordura. Tá? E aí, se vocês forem observar, quando a gente abusa dos alimentos gordurosos, a gente tem sono. Então, reparem vocês na hora do almoço. Né? O que vocês comem na hora do almoço é que vai influenciar no rendimento, né? Vai influenciar na vitalidade de vocês depois do almoço. Então, às vezes, eu abuso da gordura e do carboidrato, e aí vem aquele sono que eu não consigo parar em pé. Então, é porque o nosso exige muito do nosso organismo para fazer digestão. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que consumir aí. Todas as minhas refeições precisam ter proteína? Precisa, é importante. Né? E aí, vamos falar da gordura. Será que a gordura é vilã? Será? Eu falei agora há pouco que a gente tem que evitar a gordura industrializada. Mas vocês sabiam que a gordura boa é combustível para o nosso cérebro? Então, a gordura, gente, ela ajuda na sinapse cerebral. Ela ajuda a informação chegar e ficar. Tá? Então, a gente precisa de gordura. Né? Precisamos, quer ver? Olha o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe o azeite, eu trouxe a gordura boa das oleaginosas, eu trouxe as cápsulas de ômega 3, que é uma fonte boa de gordura boa. Eu trouxe o abacate. O abacate é ótimo, né? Aumenta o HDL, que é o colesterol bom, né? Que é aquele colesterol que melhora a nossa saúde cardiovascular. Então, um abacate à noite na ceia, sabe? Aquela vitamina de abacate no meio do dia. E até mesmo aquela vontade, às vezes, que eu tenho de consumir um abacate, se eu pegar um abacate congelado. Lá em casa, como eu ganho muito abacate, então eu congelo o abacate, eu pego, coloco uma gotinha de limão
e congelo. E aí eu vou fazendo mousse. Então, eu pego esse abacate congelado, coloco no processador com cacau, aquela vontade ali de comer um docinho. Às vezes, dependendo de quem vai comer, eu coloco um pouquinho de melado, né? Boa fonte de ferro. Eu coloco um pouquinho de mel. Então, fica um docinho gostoso. Eu posso estar fazendo uma vitamina com esse abacate e posso estar adicionando esse abacate na minha salada. Posso estar fazendo guacamole, que é aquele abacate que a gente tempera com azeite, limão e coloca as ervas que vocês quiserem. Orégano, manjericão, páprica. E posso estar comendo no patezinho, com pão, fazendo um patezinho e comendo com pão. Tá? E eu tenho até uma receita que eu misturo o abacate com o atum, né? Ou com a sardinha. Fica um patezinho super gostoso. E uma forma também, que às vezes o pessoal fala assim, eu tenho que comer ovo todo dia de manhã no meu café da manhã? Não, eu preciso comer uma proteína no meu café da manhã. Não precisa ser o ovo, só o ovo. Eu posso estar comendo aí, colocando um patezinho de atum, colocando esse abacate, tá, com azeite. Então, pessoal, vamos investir nas gorduras boas. Vamos investir na semente de linhaça. Então, para vocês terem uma ideia, a semente de linhaça é uma ótima fonte de ômega 3. E, às vezes, o pessoal fala assim, como eu vou consumir a semente de linhaça só na fruta? Não, eu utilizo a farinha da semente de linhaça para engrossar o caldo do feijão, para engrossar sopas, para engrossar caldo, molho branco, molho vermelho. Então, é uma forma de estar introduzindo, né, os cereais integrais, da mesma forma que a aveia. Então, a aveia, Adriane, eu não gosto de arroz integral, mas se eu pegar uma colherzinha de sopa de aveia e colocar no meu arroz branco, eu estou deixando esse arroz branco mais nutritivo, né? Então, eu posso estar adicionando aí, tá bom, gente? Eu vou correr um pouquinho, porque eu acho que já está na hora também, né? E aí, o sal, que é outro mito, né? Eu tenho que cortar o sal. Eu não posso consumir sal, porque o sal vai aumentar a minha pressão. Pessoal, cuidado com essa restrição severa do sal. O nosso organismo precisa do sal. Por quê? Porque com o uso de medicação, nós perdemos muito sódio e potássio. E a falta do sal no nosso organismo aumenta a nossa desidratação. Tá? Então, posso estar consumindo sal, sim, em quantidades moderadas. Tá? O que eu não posso? Estar consumindo aquele sal industrializado, aqueles temperos industrializados, como sazon, caldo de quinó, shoyu. Esses temperos realmente vai aumentar minha pressão, vai aumentar meu colesterol, mas o sal em si, principalmente o sal grosso, então eu ensino meus pacientes a utilizarem o sal grosso, colocar no moedor de pimenta, junto com ervas, né, e utilizá-lo porque ele é iodado. Então, o sal grosso ele tem iodo na composição, e esse iodo ajuda no funcionamento da tireoide também, que com o processo de envelhecimento, à medida que nós vamos envelhecendo, a tireoide vai ficando um pouco mais preguiçosa. Então, o sal grosso, ele ajuda por conta desse iodo, tá? Então, só, vamos consumir sal, sim, em quantidades moderadas. E junto com ervas como orégano, manjericão, alecrim. A flor do sal, esse tipo de sal, como flor do sal, o sal rosa, são boas, o sal marinho são bons, até se vocês forem perceber, ele salga menos do que o sal tradicional. Né? Porque o sal tradicional, no processo de industrialização, é feito branqueamento, no qual a gente perde uma parte do sódio e do potássio. E aí a indústria adiciona a química. Tá? Então, por isso que o sal, ele salga tanto, o sal tradicional refinado salga tanto, por conta dessa adição, né, de componentes químicos para substituir o sódio e o potássio. O flor de sal e o sal rosa não passa por esse processo de branqueamento, então eles ainda conseguem manter aí uma boa quantidade de sódio e potássio, tá? Mas a dica que eu dou para vocês, não façam comida com o sal, o flor de sal e o sal rosa. Tempere a salada, finaliza a comida com esse sal.
tá? Que aí vocês vão conseguir sentir melhor o sabor dele, tá bom? O açúcar também, gente, a gente entra na mesma questão do sal. Durante o processo de industrialização, com o branqueamento, né, é retirado aí algumas propriedades do açúcar e adicionado química. Então, o ideal seria o mascavo, demerara, né, mas com moderação. Uma coisa importante que a gente tem que entender: açúcar é açúcar de qualquer forma, tá? Se a gente for falar sobre valor calórico do açúcar branco, do açúcar mascavo, do açúcar demerara, eles são iguais, não tem diferença. Mas quanto mais escuro é esse açúcar, menos processo químico ele passa. Então, menos química seu organismo está acumulando, tá bom? Eu sempre indico muito, para quem precisa fazer o controle glicêmico, o açúcar de coco, que eu falo que é delicioso. Então, para quem gosta daquele abacate com açúcar, o açúcar de coco no abacate fica assim, para o paladar muito bom. E também a gente tem o açúcar de maçã também, que é um açúcar que pode também ser utilizado, que tem uma liberação menor de açúcar, tá? Em lojas de a granel, né? Aqui em Poços a gente acha em lojas a granel, mas em alguns supermercados já acha a embalagem fechada, tá? Então, tudo bem? O cálcio, né? Que é outra coisa importante também. Por isso que a gente falou a questão do leite, por isso que nós falamos a questão do iogurte, do queijo. Então, o cálcio, ele mantém a nossa saúde óssea, tá? E ele melhora a absorção da vitamina D. Tanto é que a vitamina D, o ideal é você estar consumindo junto com uma fonte de cálcio, tá? Então, o cálcio também é extremamente importante para evitar lesões, né? E que a gente precisa estar introduzindo. Tenho intolerância. Uma coisa que eu gosto muito é a semente do melão. A semente do melão também é rica em cálcio e que a gente pode desidratar e fazer uma farinha dela e colocar no meio da comida, tá? Né? E a água que eu falei para vocês, né, gente? A desidratação é muito fácil. Nós temos vários sintomas de desidratação no nosso organismo: dor de cabeça, confusão mental, né? Então, a gente precisa realmente ficar atento ao consumo de água. E para vocês terem uma ideia, agora essa pirâmide alimentar ela vai ser modificada. A base da pirâmide alimentar vai ser a água, justamente por conta da importância que a água tem nas nossas células. Olha a continha que eu faço, tá? Para cada quilo de peso, eu consumo 35 ml, eu preciso calcular 35 ml de água. Então, uma pessoa que pesa 80 quilos vai multiplicar por 35. Essa é a quantidade de água que o seu organismo necessita no mínimo, tá? Adriane, eu preciso estar consumindo só água? Eu posso estar intercalando, gente, com chá sem açúcar. Aquele melzinho ali no chá acaba neutralizando o poder fitoterápico do hortelã, do alecrim. Então, procurem evitar adoçar o chá. As frutas ricas também, então, melão, melancia, a água de coco, tá? Para a gente chegar nessa continha que eu expliquei para vocês. Tá? Então, gente, água, água, água. Água de coco também. O café ajuda, mas o café sem açúcar, gente, a cafeína, ela ajuda a reduzir a gordura que está dentro do fígado. Tá? Então, para controle, para poder promover uma desinflamação do fígado, a cafeína ajuda bastante. Então, o café sem açúcar ajuda, mas quando a gente adiciona o açúcar, o adoçante, acaba reduzindo essa oferta aí, tá bom? Mas a gente pode abusar. Gente, sabe uma dica que eu dou para meus pacientes agora no verão? Fazer saquinhos de chup-chup com água aromatizada, com água de coco. E até mesmo para quem tem dificuldade em consumir o iogurte, fazer os saquinhos de chup-chup com iogurte natural, tá? Então, fica uma delícia ali, uma facilidade de estar consumindo a água, tá? E o intestino, né? Eu só tenho um intestino saudável se eu consigo
manter na minha alimentação um bom consumo de carboidratos integrais, de fibras, mas principalmente de água. E a gente sabe que algumas medicações têm açúcar na composição. Então, esse açúcar, gente, acaba prendendo mais o intestino. Na verdade, o excesso de açúcar na alimentação faz com que o intestino fique mais preso, ou seja, as fezes ficam mais duras e dificulta a evacuação. Então, é importante a gente estar controlando, né, o consumo do açúcar para evitar. Uma outra coisa também que favorece a formação de gases é a mastigação, né? Porque quando a gente engorda esse alimento, ele desce pelo estômago, depois ele vai direto para o intestino, onde é feito todo o trabalho de absorção. Então, se eu não mastigo bem esse alimento, ele chega no intestino muito em pedaços. E aí a absorção dos nutrientes fica prejudicada, tá? Então, a gente precisa estar mastigando para ter um intestino saudável, para evitar aí a questão dos gases, tá? E aí, pessoal, para encerrar, eu tive que correr um pouquinho, porque eu sei que daqui a pouco eu tenho outra, e vocês têm outras coisinhas aí. Mas eu vou estar disponível para poder estar esclarecendo dúvidas. Eu sei que tem muita gente com dúvidas aí. Eu estou aqui, tá bom? Mas eu quero colocar um vídeo para vocês que diz tudo que eu falei e diz o propósito da minha profissão. Uma química aí, que temos que tomar cuidado, né? Vou colocar o vídeo para vocês. Oi? Comam. Não deixem de comer. Comer é necessidade. Nutre, dá energia. Entendi. Eu acho que eles estão filmando, né? Então, sim, né? Então, pessoal, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção aqui no vídeo, só para a gente finalizar. Comam. Não deixem de comer. Comer é necessidade. Nutre, dá energia, possibilita. Comer é paixão. É vontade de dividir e de compartilhar. O alimento é vida e precisa de vida. A transformação do alimento é surpreendente. Um simples corte, um rasgo, um jeito de preparar, de combinar, transforma. Transforma tanto que transborda, que saem os melhores cheiros e sabores, os melhores nutrientes, a riqueza das cores, que mistura um pouco de tudo e encanta muito. Mas em toda essa loucura do ritmo que vivemos, perdemos talvez a alma do comer. Estar perto do alimento, cozinhar, experimentar. Quem poderia imaginar que a moda pudesse querer reger o funcionamento do corpo? O nosso corpo, um metabolismo perfeitamente orquestrado, que a ciência busca entender e muitas vezes se atrapalha em definir quem é o maestro. O ser humano não pode sofrer as ondas de modismo e ir mexendo no seu corpo como um grande laboratório. Temos que comer. Comer o simples. Comer também aquilo que aprendemos a transformar e reinventar. Comer o que nos enche de alegria e com vontade. Comer o que realmente te faz bem. Experimente. Viva. Coma. Não deixe de comer. Nós sempre acreditamos nisso. E assim inspiramos empresas, marcas e pessoas a terem orgulho da alimentação. Então é isso, gente. Comam com prazer, com equilíbrio, com leveza. Gratidão por me ouvirem. Espero que eu possa ter ajudado vocês hoje. Não esqueçam da fruta, hein? Vão pegar a fruta aí para a gente poder trazer como lanche. É isso mesmo. Obrigada.